É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, meditar a Palavra de Deus que está presente nesta segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Nós começamos esta semana ontem com a escuta do Evangelho de Lucas, que nos mostrava Jesus em um lugar solitário, rezando, e com uma pergunta também sendo feita: o que é que dizem os homens? Quem dizem os homens que eu sou? Na verdade, a gente passa o tempo inteiro fazendo avaliação dos outros, pensando quem sejam os outros, e ao mesmo tempo também pensando quem somos nós, contando as nossas próprias histórias, recontando, reinterpretando os fatos. Jesus não perguntou aos seus discípulos o que é que as pessoas pensavam, porque ele queria se conformar com a imagem, saber como era que ele estava na opinião pública. Não, era ao contrário. Jesus queria ajudar os seus discípulos e as suas discípulas a serem livres de todo e qualquer condicionamento que fariam olhar para ele de uma forma equivocada, porque ele se apresenta como o Filho do Homem, e na cabeça das pessoas tinham muitas outras ideias. O Filho do Homem significa, como diz o salmista, não é, que o Deus diz: volta ao pó, Filho do Homem, ou seja, é lembrar da mortalidade. Tanto é que depois Jesus logo falou da sua morte. O que Deus quer de cada uma e de cada um de nós é a vida em plenitude, a vida em abundância. Muitas vezes as opiniões dos outros enredam a gente numa rede realmente de morte, que tira da gente as melhores energias, as melhores qualidades. Hoje, Jesus realmente quer nos libertar, quer nos ajudar, dando-nos a graça do seu Espírito Santo, porque onde está o Espírito de Deus, aí se pode viver a liberdade, que a gente não deve se fazer prisioneira e prisioneiro dos pensamentos alheios, das opiniões dos outros. E também a gente deve ter o cuidado de não aprisionar os outros nas nossas avaliações, nos nossos modos de ver os outros. É certo que a gente precisa lidar com fatos, com acontecimentos, com uma certa objetividade. E disso nos fala também a palavra de Deus de hoje. É preciso a gente olhar com objetividade as coisas. Se é verdade que Jesus hoje nos ajuda a não nos colocarmos diante dos outros como juízes que condenam, de uma forma também a gente precisa saber se colocar diante do outro avaliando acontecimentos, avaliando fatos e salvando o mistério da própria pessoa. Por exemplo, um fato é certo: Jesus defendia o matrimônio, e nós escutamos durante este ensino destes 3 capítulos que compõem o Sermão da Montanha, como Jesus fazia ver e pensar bem que o adultério começa não apenas quando um ato é praticado, mas quando um pensamento é instalado dentro do coração. Mas quando Jesus esteve diante de um fato objetivo, de uma mulher que foi flagrada objetivamente em adultério, ele não deu como solução uma pena de morte que tirava a vida daquela pessoa. Jesus é aquele que ensina você e a mim a olhar para dentro de nós e enxergar capacidades que nem você nem eu enxergamos. Porque muitas vezes a gente se auto-justifica, se justifica nas ações da gente, a gente fica com comportamentos meio de hipócritas, de atores, fingindo que somos isso ou que somos aquilo, forjando uma vida que realmente não é a nossa, uma vida de aparência, uma vida para os outros olharem e baterem palmas para a gente, parecendo que a gente é tudo perfeitinho. Às vezes a gente vai se contando essas histórias que não são histórias verdadeiras. Jesus diz para nós: conheçam a verdade, porque a verdade vai fazer de você uma pessoa realmente livre. Uma pessoa que não se deixa amarrar, nem pela sua própria opinião, nem pela opinião dos outros. O pensamento que verdadeiramente liberta a gente é aquele pensamento de Deus, que não exige de nós respostas que nós não temos capacidades de dar.
Jesus acolhe as nossas possibilidades. Portanto, diante daquela mulher que foi flagrada em adultério, objetivamente havia uma falta, havia um pecado, mas Jesus não deu a solução eliminar aquela mulher, apedrejando-a. Ao contrário, quando todos se afugentaram dali porque ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz que todos tinham ido embora, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas Jesus não fez de conta que o que ela fez não tinha uma implicação sobre a sua vida, que o que ela fez não tinha sido uma coisa errada. Ele diz: vai e não peques mais. Pecar significa errar o alvo, não conseguir chegar à meta. Qual é a meta do matrimônio? Qual é a meta da vida a dois? Então Jesus dá para ela a possibilidade de reorientar a sua existência. O juízo de Deus é sempre um juízo libertador. É por isso que na Bíblia muitas vezes o salmista pede, reza, para que seja manifestado o juízo de Deus, para que o Senhor venha para julgar a terra inteira. Porque o juízo de Deus não condena, o juízo de Deus liberta. O juízo de Deus é dar para a gente chances novas, como foi dada àquela mulher pecadora. Ou como foi dada àquele homem que era há muito tempo estava ali vivendo uma posição de paralisia. Pega o teu leito e volta para a tua casa. Jesus dá sempre uma segunda chance para a gente recomeçar. Mas teve também o caso daquele ladrão que estava crucificado. Sim, ele estava ali não porque era bonzinho, não porque ele era inocente. Um dos ladrões, conforme diz o Evangelho de Lucas, diz para o outro: por que é que tu ficas aí agora também acusando ou zombando do Senhor? Nós estamos aqui porque nós temos uma razão, um motivo para estarmos aqui crucificados. Ele, porém, é um inocente e pede a Jesus para que se lembre dele quando começar a reinar. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não podia se dizer: volta para a tua casa, volta e não peques mais. Ali agora, diante daquela manifestação do seu arrependimento, estava garantida a absolvição. Hoje, o convite para começar a semana é justamente isso: renovar dentro de nós a nossa capacidade de olhar para o outro sem condená-lo, a nossa capacidade de olhar para o outro a partir de uma sensibilidade que deve nascer no nosso próprio coração. A sensibilidade de amando-nos a nós mesmos, acolhendo a nós mesmos, sem nos condenar, aprender também a não condenar o outro. Às vezes um problema que existe é que a gente tem todas as desculpas para a gente e todas as condenações para o outro. Como diz o outro, sem prestar atenção que quando um dedo aponta para o outro, tem 3 dedos apontando para nós próprios. Isso devia nos ajudar a entrarmos em nós próprios, no profundo do nosso coração, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e convertermos a nossa vida. Porque uma vez convertido o coração da gente, a gente pode ajudar o outro. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás te quer ajoelhar. Eu, porém, rezei por ti, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Na vida da fraternidade, a gente deve ajudar uns aos outros, devemos confirmar uns aos outros no caminho da busca, da transformação e da superação. Nós estamos chegando ao final da leitura do Sermão da Montanha, capítulo de 5 a 7. Começamos a ler hoje o capítulo 7. Depois nós encontraremos outros discursos de Jesus. O sermão missionário, encontraremos o sermão das parábolas, o sermão sobre a igreja e o sermão escatológico. Agora a gente é convidado a olhar para as questões práticas na vida da gente, como o Evangelho nos convida a fazer no dia de hoje. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5. Jesus diz aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados. Nós já dissemos que a gente sempre está pensando, julgando, ou seja, avaliando, mas a gente não pode nunca mesmo condenar o outro. Disse Jesus: vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Portanto, se nós vamos ser julgados com o mesmo pensamento com que julgamos o outro, por que não usar para o outro aquela medida que muitas vezes a gente usa para a gente mesmo? Sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Olha o que é que Jesus diz para nós: amai-vos uns aos outros, não é como eu vos amei, mas também ele diz assim: ame o próximo como você ama a você mesmo. Portanto, julgue o seu próximo como você julga
a você mesmo. É um ato de amor também ajudar o irmão. É um ato de misericórdia corrigir quem está errado. A gente pode e deve fazer isso, mas com as medidas certas, nas justas proporções. Diz Jesus: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Sabe, se o olho está doente, a gente não vai conseguir enxergar bem. A visão pode estar distorcida, desfocada, e querendo ajudar, pode ser que a gente atrapalhe. Portanto, o primeiro gesto que Jesus pede para nós é um gesto realmente de amor. A amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Ora, quem ama a si mesmo, cuida de si mesmo. Então, se você tem um cisco no seu olho, o que é que você faz? Você tira esse cisco, você cuida desse cisco. Então, tirando isso que te impossibilita de ver bem, você vai enxergar melhor, e enxergando melhor, você vai poder ajudar o seu irmão. Você vai corrigir da forma certa, sem usar um peso exagerado, sem ver as coisas de formas distorcidas. Portanto, cuidar da gente mesmo, da nossa própria visão, ajuda a gente a ajudar os outros. Disse Jesus: como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita. Essa palavra hipócrita significa ator. O ator, o que é que ele fazia? Ele usava máscaras. Na medida que ele usava máscara, ele representava o personagem da peça que ele estava encenando. E ao mesmo tempo fazia com que a sua voz pudesse aumentar. No tempo em que não havia os microfones, a máscara persona, como se dizia na língua latina, ajudava a voz a soar, sonare, de uma forma diferente, de uma forma mais ampla. Então a gente, quando usa máscaras para olhar o outro, disfarces, escondendo as nossas intenções mais profundas, pode ser que a gente faça soar de uma maneira muito errada os nossos juízos, a nossa forma de avaliar o outro, uma visão deformada, uma forma não correta de se pronunciar em relação ao irmão, em relação à irmã. Então, primeiro, tira a trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Minha amiga, meu amigo, em outras palavras, esse texto do Evangelho de hoje nos faz pensar na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É dessa forma. É perdoando o nosso irmão que nós seremos também perdoados. Só ajudando-nos a nós mesmos, amando-nos, cuidando de nós, nos avaliando bem, nós podemos enxergar também melhor aquilo que está se passando na vida do irmão e da irmã. A ajuda fraterna, ajuda objetiva, que o outro tem necessidade e que a gente não pode se furtar de dar. É isso que a gente deve pedir a Deus no início dessa semana, para os muitos encontros que nós teremos, para tantas avaliações que talvez a gente tenha que fazer. Objetividade. Olhemos para as ações, avaliemos as ações, conservemos a pureza do nosso olhar sobre o mistério da vida do nosso irmão e da nossa irmã, que nós não somos capazes de entrar profundamente, que talvez nem ele entre em profundidade. Só Deus enxerga bem todas as nossas oportunidades, possibilidades, e é por isso que Ele nos concede sempre oportunidades novas para que a gente possa recomeçar. Deus quer não a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. No final dessa nossa meditação, peçamos a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para algumas pessoas que aqui acompanharam essa nossa live, Joyce França aí na Bahia, e Francisca Lima, que também acompanhando. E você que vai durante esse dia acompanhar essa nossa live, aquilo que a gente diz sempre, muito obrigado, porque você assiste, porque você curte, porque você comenta, porque você encaminha.
muito obrigado. Eu vi que esse fim de semana teve gente aí fazendo uma espécie de um tour, curtindo outros vídeos que já tinha assistido, mas não tinha curtido ainda. Muito obrigado. A você que também você vai fazer isso durante essa semana, eu te agradeço. Fiquem com Deus.